Beleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Começando mais um programa Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda-feira, 16h30, você acompanha o melhor do esporte aqui. E hoje vamos falar sobre a autoestima do torcedor do Fortaleza. Afinal de contas, o Tricolor de Aço está na liderança isolada da competição. A Série A já não é mais tabu para o Tricolor de Aço. Afinal de contas, após a vitória sofrida mais gigante sobre o Corinthians por 1-0, vencida na verdade, né? Ele conquistou essa vitória na Arena Castelão. O Ceará já terminou os preparativos para pegar daqui a pouco o líder do Campeonato Brasileiro na Série B, o Novo Horizontino, na Arena Castelão, e eu estarei lá, tá? Vai ser um jogão, tenho certeza disso. O Iguatu empatou em 1-1 com o Anápolis fora de casa na primeira partida pelas quartas de final da Série D. Já o Floresta escapa por um triz da degola e terminou a Série C como o 16º colocado após perder para o São Bernardo em São Paulo. O Ferroviário, infelizmente, deu adeus, se despediu da competição, empatando com o Tombense, 3 gols do Ciel, mas não foi o suficiente. Ferroviário rebaixado. Os comentários de hoje, meu parceiro Alisson Queiroz. Fala, campeão, satisfação de te receber aqui no Resenha de Artilheiro, pela primeira vez aqui, na TV? Tem mais. Já veio mais, né? Já vi mais. Satisfação, cara. Mas é sempre uma honra, viu? O JP Quintela tá aqui com você, com o pessoal aí de casa também, para resenhar um pouco, né, sobre o futebol cearense, Brasileirão, pegando fogo, Leão na liderança, Ceará logo mais pela Série B encarando um difícil time do Novo Horizontino, mas é isso, estamos aqui para conversar nessas próximas horas aí. Show de bola. Eu quero começar trazendo a pauta do Tricolor de Aço. O programa começa com a notícia histórica para o futebol cearense. Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro da Série A, isolado depois de bater o Corinthians por 1-0 na Arena Castelão, na tarde e noite deste domingo. Valente, o Fortaleza chegou ao seu gol aos 33 do segundo tempo. Cruzamento de Lucero, nem Hugo nem Mateuzinho encontraram a bola. Pikachu, bem posicionado, mandou firme, certeiro. 1-0 Fortaleza sobre o Corinthians, placar final. E aí, Alisson, jogo difícil. Eu vi que o Corinthians criou até mais do que o Fortaleza. A gente pode entender os desgastes, ou o desgaste do Fortaleza, do seu elenco, né? Mas o que importa são os 3 pontos. O Fortaleza conseguiu vencer e, de fato, uma marca histórica, é líder da competição. O primeiro nordestino ser líder na série, aliás, no segundo turno da Série A, nesse período de pontos corridos, e tantos outros recordes que o Fortaleza vem quebrando dia após dia. Vitória gigante, como estava escrito ali pelo Paulo Sérgio Cordeiro, e o Fortaleza assumindo a liderança da competição. Exatamente, JP, como você destacou, recordes, pontuações, marcas, né, atrás de marcas e importantes, que vai credenciando a equipe como líder agora do campeonato. Tem um jogo a se cumprir hoje, né, para finalizar a rodada, mas o Fortaleza tem o status de líder da competição. 21 jogos no decorrer da temporada em sequência que o Fortaleza não perde como mandante. Aí vai da final da Copa do Nordeste, Sul-Americana, Brasileirão. 5 jogos no retorno, 100% de aproveitamento. O time que menos perde, 3 derrotas. O que mais vence ao lado do vice-líder, Botafogo, está com 1 ponto. Na frente, um jogo a menos a se cumprir. Então, a gente percebe o porquê que o Fortaleza é líder, com merecimento. E como você destacou ontem, o primeiro tempo ninguém foi de ninguém. O Corinthians e o Fortaleza pareciam, assim, estudar e também um jogo mais, sabe, estudado, tranquilo, sem muita, né, ofensividade dos dois lados. O Corinthians até com um pouquinho mais de vantagem no segundo tempo. Volta, mas peca na hora da finalização. O Yuri Alberto, principalmente, que entra no jogo, é perseguido pela torcida, né? É um jogador que foi bem no Internacional, mas no Corinthians vive mais, né, baixas do que altas. E ontem desperdiçou pelo menos 2 ou 3 oportunidades. E o Fortaleza tem o Iago Pikachu, um cara que é decisivo, inclusive contra esse próprio Corinthians. E ontem, quando o Moisés entra na partida, dá outra dinâmica, a peça que veio do banco, né? Mais importante, talvez,
E aí o Iago Pikachu aproveita e marca, né, o 13º gol dele no ano, segundo no Brasileirão, e é um cara diferenciado. E Fortaleza fez a sua festa na Arena Castelão, mais um jogo com 50 mil pessoas, né, o jogo dos 100 mil nas 2 últimas partidas. E para você ver, contra o Rosário Central também viveu um momento ali, né, de expectativa, e aí sai atrás do placar, mas conseguiu reverter e bem. E ontem, mais uma vez, não estava numa melhor tarde, mas quando fez o gol, esperou o Corinthians, até chegou a balançar mais uma vez a rede, o gol foi anulado, mas o que importa é, como você disse, os 3 pontos e principalmente a liderança do campeonato, e já mirando o próximo adversário, que é o Botafogo. Show de bola. Cara, quem é pior, o Pedro Raul ou o Yuri Alberto? Olha, a briga é grande, viu? Cara, como é que pode, rapaz? Ó, é o seguinte, o Fortaleza, ele continua esta evolução, não é de hoje, ele continua crescendo, e eu sempre destaco isso, porque não foi algo da noite para o dia. O Fortaleza estava lá embaixo, do nada chegou na liderança. Não, ele vem crescendo gradualmente, e isso é muito interessante. Há algumas rodadas ele assumiu a liderança, na passada, né? Assumiu a liderança, mas foi provisório, porque o Botafogo, dentro da rodada, reassumiu a liderança. Agora não, agora o Fortaleza conseguiu se manter na liderança, já que o Botafogo empatou com o Bahia. Então, isso é gradual, isso é aos poucos, e isso é o que eu gosto no Fortaleza atualmente. Por quê? Porque a gente percebe que existe uma evolução, é de degrau a degrau, é dia após dia, não é algo da noite para o dia, né? Porque quando é assim, a gente acha, a gente percebe, a gente observa que geralmente não tem sequência, que geralmente não tem base, não tem estrutura, o que não é o caso do Fortaleza nesse momento. Perfeito, JP. E isso passa pelas crescentes de alguns jogadores. Também, porque verdade. A rodagem do elenco, ela existe porque tem competições importantes, uma quarta de final na Sul-Americana, um time que vai bem no Brasileirão. Então, se você tem, como você disse, né, essa base, você tem um Kais evoluindo quando o Lucero não pode participar, você tem um Breno Lopes crescendo no momento certo quando o Moisés passa, né, por problemas de contusão, agora retornando, você tem um Kevin Andrade aos poucos retornando aquela confiança quando entra, dando assistência. Então, é um Fortaleza que vem sim tendo essa base em todos os setores do campo. Agora, falando de constância, João Ricardo, o Tinga, mais uma vez, evoluindo, deu aquela assistência maravilhosa, né, no jogo contra o Rosário. Então, é um time que tem também essa questão, né? Os jogadores, eles vêm conseguindo. Aqueles que estavam, né, com uma certa dúvida ou, né, demorando para encaixar, que foi o caso das contratações, começaram a evoluir. O caso do Tinga, por exemplo, um jogador, né, que não estava tão bem, mas começou a render novamente. E aí a constância de outros caras que para mim são primordial para o elenco, como o Iago Pikachu, o João Ricardo Kusevich, uma dessas recuperadas aí contra o Corinthians foi essencial. Então é um time que realmente passa por esse processo, né? Tem, claro, o Vojvoda como seu grande aliado, por todo conhecedor que é do elenco, mas também a evolução nos setores do campo. Tá bom, coloque em tela a classificação da Série A para a gente analisar como é que está o nosso Lion. O Lion é o primeiro colocado, o Cláudio Costa gosta, faz a festa aqui no estúdio, né, Cláudio? Fortaleza é o líder com 48 pontos e apenas 23 jogos, tá? Tem um jogo ainda por fazer, que é justamente contra o Internacional. Botafogo é o segundo colocado com 47, já na 24ª rodada. Palmeiras é o terceiro com 44, também com 24 jogos. E o Flamengo, que tem um jogo a menos também, está com 44 pontos. São Paulo e Bahia fecha ali o G4, a turma que vai para a Copa Libertadores da América, ou direto ou pré-Libertadores. Claro, a gente tem outras condições ainda, deve chegar até a 7, 8, talvez até 9 vagas ainda para a Libertadores, mas enfim. E na zona de rebaixamento, não sei se eu diga ou não diga, Cláudio Costa? Corinthians está lá, macho. Depois da derrota de ontem, mas rapaz, Vitória é o 17º com 22 pontos, o Corinthians é o 18º com 22 pontos, o Cuiabá é o 19º, que levou de 5 do Palmeiras ontem. Palmeiras foi? Palmeiras foi 5-0 para o Palmeiras contra o Cuiabá, tem 18 pontos. E o Atlético Goianiense é o último colocado, lanterna da competição, também com 18 pontos. Analisando a tabela de classificação, Alisson, cara, o que é que tu pode destacar aí? A gente lembra, né, que o Bahia empatou com o Botafogo, que era o líder da competição. Enfim,
Fala pra gente aí o raio-x que você visualiza da Série A. O pilotão de cima continua, né? Ali firme, forte, a alternância agora do Botafogo com o Fortaleza, mas o Palmeiras, o Flamengo, São Paulo, Bahia, as equipes que seguem, né? O São Paulo venceu na rodada por 2-1, vitória, né? Que acabou perdendo a condição ali de 16º, o Fluminense vencendo, importante. Interessante essa O recuperação resultado, do a Fluminense, recuperação. né, cara? Thiago Silva retornou no momento certo É do futebol verdade, é verdade. brasileiro. O Arias, né, que sai, que volta de uma Copa América. O Fluminense não tinha conseguido pontuar sem ele também. E aí o Mano Menezes, né, trouxe a experiência. Tem esses trabalhos, né, que pegam em situação times que estão ali brigando, às vezes no meio da tabela, na zona, não dão nada por ele, ele vai e consegue fazer grandes trabalhos. Bateu o Atlético Mineiro, que continua decepcionando na minha visão do Campeonato Brasileiro. Isso porque, para mim, ao lado do Botafogo, Palmeiras e Flamengo, é o que tem mais investimento no elenco, em relação a contratações também. E importante, né, o resultado tanto do Inter como do Grêmio, de vencerem na rodada, para ganhar também um pouquinho de gordura contra esse Z4. O Internacional, lembrando, tem jogos a menos, né, apenas 20 partidas, e é um dos adversários do Fortaleza. Um dos jogos atrasados é exatamente contra o Lion. O Bragantino, que para mim também iria brigar mais em cima da parte da tabela de classificação, mas foi derrotado, né, pelo Flamengo. Estreia do Michael com gol, já chegou. Estreou com gol, né, já cara? Já chegou brocando. O Flamengo hoje já anunciou o Alexandro. Verdade. Mais um reforço aí de peso. Verdade. Cara brasileiro que mais participou na Juventus, né, vestiu a camisa da Juventus. A gente lembra que, cara, olha como é gigante o Flamengo. Gigante no sentido de recurso financeiro, enfim. Perdeu o Cebolinha, que é um salário caro, né? Sim. Aí ele vai e traz o Michael. Caro pra caramba. Aí perdeu o Vinha, lateral esquerdo, zagueiro e tal, pelo lado esquerdo. É lateral, mas pode fazer de zagueiro. Aí traz agora o Alexandre, que tem a mesma função. Pode ser zagueiro pela esquerda, pode fazer lateral esquerda. Olha que gigante, né? O Fortaleza, quando perde alguém, tem que se virar para encontrar. Porque não tem esse poder financeiro para trazer quem ele quer. O Flamengo não, tem. E isso, cara, na minha visão, agiganta ainda mais a campanha do Fortaleza. Porque esse aqui traz quem ele quer, o Palmeiras. Flamengo também. O Botafogo agora também trouxe Almada, né? Almada. Então, assim, o Fortaleza não tem isso, cara. Ele tem que se virar, ele tem que descobrir, ele tem que ir atrás. Né? Isso torna ainda mais gigante a campanha atual do Fortaleza. Exatamente. E tem que aproveitar o momento. Fortaleza tem esse confronto contra o Botafogo, é uma grande equipe que também não está, né, como o Fortaleza na Copa. Está na Libertadores, mas na Copa do Brasil já foi eliminado. E um destaque, né? O Fortaleza mantendo 100% de aproveitamento nesse retorno. O Palmeiras conquistou 8 pontos, Botafogo e Flamengo 7. Ou seja, os 4 ali, então, mostra que o aproveitamento do Fortaleza, mesmo com essas chegadas, né? Que é claro, o Michael vai começar a jogar mais, o Almada também, então Fortaleza precisa também, né, ter o seu rendimento, mas entender que esses times podem ainda crescer no campeonato. Show de bola. Coloca em tela pra gente o Juan Pablo Vojvoda ali, que analisou o equilíbrio atual e a condição do Leão, além de falar sobre o trabalho dos atacantes, que são objetivos, enfim. Roda o VT. Saber o disfrutar, ¿sí? Más también sabiendo que es fútbol, que no tenemos que continuar por este camino de la humildad, pero también con el camino de la ambición. La ambición, si está en boa medida, es boa. Entonces, o saber o caminar en este momento es muy importante. Mas falta muito ainda para conseguir objetivos. Entonces, ¿por qué poner objetivos muito más a frente si el próximo objetivo va a ser a próxima partida? Entonces, acho que manter o pés no chão, mas también sabiendo que tenemos un buen elenco, un elenco que tem trabajo, un elenco que sabe o comprende o partidos y estrategia que debe utilizar para cada jogo. Continuar lutando, hemos jogado con mucha gente o quarta-feira, o respondimos, hoy nuevamente o time dio una respuesta ante un time que, bueno, también estaba en una situación que necesitaba puntos, entonces nos necesitábamos los puntos, Corinthians necesitaba puntos también, entonces acho que fue una partida muy equilibrada en el primer tiempo. En el segundo tiempo tivemos esa ambición para ir por la partida, conseguir gol. Fue un penalti, bueno, no sé si fue o no, después conseguimos gol, después
tivemos a opção para aumentar o placar, mas também o Corinthians tiveram eles oportunidades e, bueno, defendimos e agora a continuar. É isso, eu não tive a oportunidade de ver e rever o lance várias vezes com calma, mas eu acho que foi pênalti, certo? Pelo menos, enfim, cara, tiveram dois lances ali, tiveram dois lances polêmicos. Um foi a mão, e aí o Alisson pode me explicar se foi ou por que ele não marcou, e o outro foi dentro da área, que o zagueiro do Corinthians, muito embora na câmera de frente mostre que pode não ter acontecido o contato, mas eu acho que aconteceu. Enfim, Alisson, o Voivoda fala desses pênaltis, né? De um pênalti pelo menos. E aí, cara, de fato o árbitro acertou? Foi pênalti, não foi? Deveria ter sido marcado? A regra diz isso, enfim. Essa questão da bola na mão na bola, né? Sempre é algo incógnito, né? Que fica pra gente mesmo com a questão da regra. Que ela bate direto, ou então antes bate, né? Em outra parte do corpo. Por muito em questão da própria arbitragem. Do VAR também, que analisa, às vezes, o mesmo lance, só que em outros momentos, e aí marca e outras vezes não. Verdade. Na minha visão, o segundo lance, né, que é o toque por trás, que tem, como você disse, a câmera de trás, às vezes, né, pode mostrar outra coisa, mas eu acho que teve aquele pênalti no toque por baixo, que é o segundo, que é marcado em campo, inclusive o VAR vai analisar. Eu acho que aquele sim, na minha visão, não... Talvez o VAR não devesse chamar, porque sim, há o toque na bola, né, junto, mas tem um toque também que é primordial para o jogador do Fortaleza acabar saindo da jogada. Então, acho que a marcação dentro de campo deveria ter sido mantida, sem questionar. Porque, geralmente, JP, quando chama para o VAR, é difícil o juiz não voltar atrás. Fica complicado. Eu concordo. Ok, coloca em tela o próximo jogo do Fortaleza. Jogo difícil, hein? Jogo delicado. Afinal de contas, vai encarar o vice-líder da competição. Esse símbolo é o mais lindo do mundo, cara, do Botafogo. É lindo demais esse símbolo. Fortaleza é feio. O símbolo, né? Mas o time é massa, a torcida também. Fortaleza encara o Botafogo no confronto direto pela liderança da elite do futebol nacional. A partida está marcada para o estádio Newton Santos no sábado, dia 31 de agosto, às 21 horas. Decisão não, né? Mas, cara, importante, né, esse jogo para o Fortaleza. Jogaço importante, o Fortaleza, né, vale lembrar que venceu adversários dessa parte de cima da tabela, então a fala do Voivoda já traz muito disso. Mas empatou com o Botafogo Empatou com o Botafogo aqui. Venceu São Paulo, Flamengo, né, equipes, né, que estão ali em cima, Palmeiras. E fora de casa, São Paulo e Flamengo, né, equipes. Cruzeiro, por exemplo, que não perdia para ninguém. Legal. 8 jogos, 8 vitórias, o Fortaleza foi lá e cravou. Então isso casa, né, com aquilo que o Voivoda diz. Pezinho no chão, mas entendendo a força do elenco, entendendo o protagonismo. E o Voivoda, temporada após temporada, ele deixa isso muito claro, né? Nas entrevistas, quando a gente vê, né, aquela questão de bastidores, JP, vai continuar, vai sair do Fortaleza, ele sempre diz que quer mais. E aí ele fica, eu acho que exatamente para isso, por coisas maiores, e o Fortaleza não está brigando à toa por esse título. Beleza, manda um abraço aqui para a rapaziada que nos acompanha no aplicativo e na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. O Winslow está nos acompanhando, Gabriel, Fernanda, Dona Débora, a rapaziada toda acompanhando aí, resenha de artilheiro, tá? Vamos falar de Série C agora? O Floresta permanece na competição em 2025. Os meninos da Vila perderam na última partida da primeira fase da competição e se despede da Série C, né? Se despede dessa temporada ao perder para o São Bernardo por 2-0. O São Bernardo abriu o placar com Kaique Rodrigues, 1-0. E Maicon Douglas, nome de artista de cinema, fechou o placar 2-0 para o time da casa sobre os meninos da Vila. Dos males, o menor, não é, Alisson? A gente já sabia da dificuldade que o Floresta teria para se manter nesta competição, afinal de contas, a gente está falando de uma Série C com equipes grandes, com grande porte, com um aporte financeiro interessante e equipes que disputaram Série A, que disputaram competições internacionais, todas ali estavam também, algumas também estavam disputando a Série C e o Floresta no meio, com essa super organização, um planejamento interessante, mas um poder aquisitivo
um recurso financeiro bem menor do que a maioria dos que estavam na Série C. Sabíamos da dificuldade, mas que bom para o futebol cearense, 4 anos seguidos na Série C. Pois é, e conseguiu, né? Principalmente depois da contratação do Marcelo Cabo, o grande treinador que a gente sabe, passou aqui pelo Ceará, um cara experiente no futebol brasileiro, rodou por Goiânia, no Nordeste, CSA, então ele tinha, né, essa bagagem e conseguiu, aliado a alguns jogadores que com experiência, né, que o próprio Floresta trouxe, o Wesley também, que jogou no Ceará, tem um Romarinho, jogador, né, que já está lá há algum tempo, também foi bem. Então o Floresta conseguiu né, ser esse time que se sobressaiu na competição. A gente lembra que, 6, 7 rodadas atrás, se preocupávamos muito com a situação das duas equipes. E aí o Ferroviário, a gente lamenta, mas o Floresta pelo menos consegue se manter. Isso é importante para ir ganhando, né? Essa bagagem de equipe mesmo de Série C, se concentrando na próxima temporada, investindo talvez um pouco mais, consiga voos maiores. Legal. Marcelo Cabo, que é o técnico do Floresta até então, vai estar com a gente no Maestros da Bola, da próxima quarta-feira. Então já deixo o convite aqui mesmo na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, você acompanha Maestros da Bola, toda quarta-feira, 18h30, tá? Sempre um episódio novo falando sobre um personagem do esporte cearense ou de um cearense envolvido com o esporte no Maestros da Bola. E desta quarta-feira a gente vai gravar com Marcelo Cabo, técnico do Floresta. Tem que ser agora porque ele vai viajar, acho que vai curtir umas férias e talvez, tomara que sim, retorne para dar sequência ao trabalho no Floresta. Agora vamos falar de Ferroviário. O Ferroviário não ficará na Série C no ano que vem. Ele se despediu da competição com um empate em 3-3 no estádio Presidente Vargas. Ciel abriu o placar para o Ferrão. Paulo Oliveira tem nome de radialista, empatou para o Tombense. Aí já no segundo tempo, Diego ampliou para o Gavião. 2-1 Tombense. Ciel tem faro de gol, aproveitou para empatar para o Peixe, 2-2. Aí Ciel fez o terceiro do Ferrão, parecia até que ia ser vitória. Aí aos 47 minutos, Peterson empatou no apagar das luzes para o Tombense. Placar final, Ferroviário 3, Tombense também 3. Bonito gol por sinal, né? Cara, Ciel de novo, né? Voltando a fazer gols e um detalhe, o Ferroviário debaixo do comando técnico, de novo, do Raimundo Wagner. Raimundo Wagner que fez a transição entre Copertino, foi Copertino? Não, foi antes do Paulinho Kobayashi, foi... Enfim, o Raimundo Wagner fez essa transição, conseguiu recuperar o ânimo do Ferroviário, o Ferroviário voltou a vencer com o Raimundo Wagner, depois ele volta para a sua condição na comissão técnica, né, na diretoria de futebol, não sei bem certo agora se é gerência ou é diretoria, e aí veio o Paulinho Kobayashi, não deu certo, a Ranielli veio, não deu certo, ficaria os 3 últimos jogos para comandar o Ferroviário, mas saiu antes desse último jogo, o Raimundo Wagner voltou para comandar o Ferroviário conseguiu voltar a jogar, 3 gols do Ciel, um empate, mas o Ferroviário já estava rebaixado para a Série D em 2025. Manteria, cara, o Raimundo Wagner como técnico do Ferroviário? No mínimo, eu manteria ele na comissão, onde ele está Sim. e tal, mas eu colocaria sim, ele à frente do comando técnico. Mas na tua opinião, seria o ideal o Raimundo Wagner estar à frente do Ferroviário? Acredito que nesse momento sim, viu, JP? Como você destacou, o Ferroviário teve muitas mudanças no comando técnico e isso implica diretamente também no resultado, no planejamento. Eu confesso que criei uma expectativa alta no retorno, né, do Kobayashi, mesmo que sendo um pouco tardia, digamos assim, né, em relação a tudo que aconteceu, né, com o Ferroviário, mas essa troca, essa mudança, então você já iniciar um trabalho, porque com certeza o Ferroviário já está, né, planejando o próximo ano, mesmo que não a nível de contratação, a de planejamento técnico, mas pelo menos nos bastidores já se inicia. Então, ter esse nome já à frente para, né, começar,
porque passa sim, né? Quando a gente menos esperar, o final do ano chega. É ligeiro, lógico. Então, eu acredito sim que o Ferroviário, com um nome que já trabalha no futebol cearense há algum tempo também, seria importante. E é lamentável, né, que o Ferroviário, campeão, não conseguiu, pelo menos, se manter. E a gente vê a Ferroviária, que foi a vice-campeã na época, no ano passado, conseguindo aí a classificação. Ferroviária e o Atlético também passou para a próxima fase. Coloca em tela, tem a classificação? Não, né? A arte da classificação na Série C, só para a gente ver como foi que finalizou, como foi que terminou a Série C de 2024. O Botafogo da Paraíba foi o primeiro colocado, mas a gente lembra que a Série C, os 8 primeiros colocados se classificam para a próxima fase. Não é como Série A e Série B, que são os 4 já estão garantidos na próxima divisão. 8 se classificam para uma próxima fase e aí até chegar à semifinal. Floresta foi o 16º. Botafogo, Atlético, Ferroviária, São Bernardo, Volta Redonda, Ipiranga, Londrina e Remo. Estes são os times que se classificaram para a próxima fase. Floresta foi o 16º. Caxias foi o outro time que subiu junto com Ferroviária, Atlético e Ferroviário. Se manteve na Série C. Só o Ferroviário bateu e voltou. Justamente o campeão. Quem desce, quem é rebaixado? Sampaio Correia, surpresa para mim. Aparecidense, Ferroviário e São José. Vamos para um rápido intervalo agora, Alisson, pode ser? Bora. A gente volta já com Ceará Sporting Clube, vamos falar também sobre Série D e tem algumas matérias interessantes aqui da TV Câmara Fortaleza. A partir de 16 de agosto, partidos, coligações e federações podem dar início à propaganda eleitoral de candidatas e candidatos. São permitidos comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, passeatas e carreatas, anúncios e lives na internet, alto-falantes, amplificadores e publicações em jornais impressos. A Justiça Eleitoral estabelece regras para cada tipo de propaganda. A partir de 9 de julho, juízas e juízes eleitorais divulgam edital com os nomes das pessoas que vão atuar como mesárias e mesários nas sessões eleitorais e no apoio logístico às eleições deste ano. Toda pessoa que se candidata em uma eleição precisa prestar contas da campanha. E nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu vou te contar onde acessar a prestação de contas de candidatas, candidatos e partidos políticos. Olá, eu sou a Mariana Fabre e olha só o que eu vou te contar agora. No Divulga Candicontas tem uma aba específica para você conferir a movimentação financeira das campanhas. Dá para pesquisar a declaração de bens de candidatos, doadores e fornecedores, sobra de campanha, financiamento coletivo, ranking de doadores e muito mais. Outra opção para encontrar a prestação de contas é a página do TSE dedicada às eleições 2024. Todas as informações são disponibilizadas à medida que os recursos são declarados pelas candidaturas. No dia 15 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulga a prestação de contas parcial das campanhas eleitorais. Já a prestação de contas final é feita só depois das eleições. Obrigada pela companhia e até o próximo Tira Dúvidas das Eleições. Olá, meu povo, estamos de volta e agora vamos falar sobre Série B. O Ceará busca o G4 da competição, enfrenta daqui a pouco o líder Novo Horizontino na Arena Castelão. O que esperar desse jogo?
Fala pra gente aí quem é Novo Horizontino na Série B, cara. O Novo Horizontino há 12 jogos que não perde. Impressionante. Então o Ceará tem um adversário e tanto pela frente. O melhor visitante da competição. Equipara-se, inclusive, a campanha do Ceará jogando como mandante. O time mesmo sendo, né, ali a 8ª campanha, é uma equipe, né, que precisa melhorar esse rendimento. O Ceará, a de visitante do Novo Horizontino, se equipara a ela. Então, é uma equipe difícil, que tem o Eduardo Batista no comando já há 2 anos. Excelente então, técnico. Isso, né, JP? Para você ver como é importante no futebol brasileiro, não só em Série A, mas Série B, C, a continuidade. Você tem um treinador que também tem jogadores no elenco como Marlon, como Rodolfo, que tem essa continuidade na equipe. É um time difícil, apesar de que o Ceará no primeiro turno foi lá e cravou. 3-0 foi até a vitória mais surpreendente fora de casa. Verdade. A gente lembra, então, tem todo esse contexto também. A equipe querendo uma vingança, digamos assim, o Ceará manter, digamos assim, um 100% contra o Novo Horizontino na temporada e agora jogando em casa. A expectativa é boa, que o Ceará, né, tem o melhor ataque da competição, apesar de que perde muito, mas se cria muito também. Se conseguir melhorar esse rendimento e ir atrás, né, com o David Ricardo, hoje a gente não sabe se é Matheus Felipe ou Ramon Menezes, pode ser ter o retorno do Matheus. Eu iria de Ramon Menezes, acredito que eles fizeram um jogo seguro, mas o Ceará tem tudo, né, para diante de sua torcida, reencaixar e reaproximar do G4, que hoje é 6 pontos de distância. Uma fase massa do Lourenço, né, cara? Tem jogado muito, né? Ele joga hoje? Não, está contundido. Até então, a primeira pode ser uma baixa importante. Pode ser que jogue ainda, ou já está certo pode que não ser joga? que retorne, mas foi sério o problema dele. Pois é, Está cara. ficando de fora no momento, como você diz, em que ele vinha sendo dono da meia cancha. E outra, o Lucas Mugni cresceu. Uhum. Querendo ou não, a gente cobrava muito isso. Exato. Com a chegada do Léo Condé, nos tornou um jogador 10 extraordinário, mas é um cara que passou a ter mais intensidade, por exemplo. Você vê já ele recuperando bola, você vê ele próximo, né, às linhas de frente, dando passe para gol, então isso foi importante para ele, e aí perde o Lourenço. Então dá espaços para o De Luca, né, continuar no time, e a volta do Richardson, que foi um ponto importante contra um CRB, um cara que é o motorzinho desse meio de campo, mas se resguarda mais, é um cara mais de marcação e não de criação. Acha que, mesmo com a saída do Lourenço, se mantém esse esquema com Ailon, Saulo e Pulga? Sim, acredito que hoje ele vai manter aquilo que foi contra o CRB. E ali no meio de campo, com o De Luca, né, ao lado do Mugni, e o Richardson sendo esse cara, que às vezes ajuda na marcação-pressão, mas também é o cara que resguarda também ali à frente da zaga. E é importante, porque o sistema defensivo do Ceará, ele tende, né, tá dentro dessa Série B passando por dificuldades e tende hoje a ser bem impressionado pela equipe do Novo Horizontino em alguns momentos. A mudança seria básica. Saiu o Lourenço, entrou Richardson. O Richardson, né, que vem ganhando espaço assim, contra o CRB. Acredito que para hoje eu manteria isso, até porque a Recalde ainda não mostrou que veio, muita lentidão, e para um jogo intenso como esse, eu acredito que o Condé até permanece com o Lucas Mugni no elenco principal, porque desde a chegada dele, desde contra o Santos, já percebeu-se um cara mais ativo dentro da partida, porque senão ia acabar perdendo espaço também. Beleza, os atletas do Vovô encerraram os preparativos para a partida de logo mais. Vamos ver como foi o trabalho. Vai, força, 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 força. Tivemos resultado muito bom como adverso, mas acho que esses últimos jogos, o rendimento foram muito bons. Então, mais um jogo desse, a gente tem que se impor tanto física como mentalmente e vencer, né, que seria muito importante. A gente sabe que não só para se aproximar do G4, sino para tirar pontos deles, então eu acho que é muito importante.
Nós vimos aí no finalzinho, cara, um camarada que tem contribuído muito para que o Ceará não esteja numa situação ainda mais delicada, que é o Richard, né? Tem ajudado pra caramba. É um cara, é um alvo de crítica constante, mas tem ajudado muito ao Ceará em praticamente todos os jogos. Um cara que tem ajudado demais. Falamos do Lourenço, a gente pontua também o Ailon, que vive um momento interessante desde a chegada do Léo Condé, em especial, e também o Richard, além do Eric Puga, obviamente, mas o Eric Puga já vem aí desde o início da competição. Mas interessante é a participação do Richard também, né? No último jogo, então, fechou a casinha quando precisou. E é isso, o Richard, se você... A posição de goleiro no futebol brasileiro, acho que mundial, né, JP? Ela é muito 8 ou 80, né? É. O cara tá bem 90% no jogo, se falha uma vez, ele vai ser lembrado por isso. Então, o Richard, em alguns momentos da temporada passada, por exemplo, na Série B, ele teve um rendimento baixo em falhas, mas coisas de meses atrás, naquele próprio ano, 2023, o cara fechou e garantiu um título do Nordeste para o Ceará. Isso acontece esse ano. As finais contra o Fortaleza, ele também foi muito importante, essencial, ajudando demais no título. Tem altos e baixos dentro da Série B, mas como você destaca, quando ele aparece muito no jogo, quando a equipe adversária sufoca o Ceará, ele é importante sim para garantir alguns resultados. Se não de 3, pelo menos um ponto, ele está ali sempre garantindo e ajudando. Coloca em tela aí a classificação da Série B. Olha só, aquilo que eu falava. O Novo Horizontino tem 40 pontos e é o adversário do Ceará. O Ceará já tem 8 pontos de diferença para o primeiro colocado. E se olhar para o G4, já tem 6, cara. Até algumas rodadas era 1 ponto, eram 2 pontos. Agora já são 6 pontos de diferença. E o Ceará perdeu para o Mirassol, o Ceará perdeu para o Vila Nova, perdeu para o Santos e agora vai encarar o Novo Horizontino. Precisando vencer por isso, para não deixar essa galera desgarrar, não deixar essa galera abrir mais. Ele precisa diminuir o máximo possível. A gente falava aqui sobre o G4. Lógico que o importante é estar entre os 4 primeiros da competição. Mas nesse momento é se aproximar, porque estar entre os 4, o que vai fazer a diferença é na 38ª rodada. Aí sim, aí tem que estar entre os 4. Hoje tem que tirar pontos, tem que ir aproximando, tem que chegar junto para não deixar essa galera se desgarrar. É, exatamente, JP, como você destacou. E 2 adversários que bateram o Ceará na Arena Castelão. As 2 únicas derrotas em casa é exatamente para Santos e Mirassol. E quando jogou bem, principalmente contra o Mirassol. Acredito que a equipe, né, de São Paulo não tenha tirado como parâmetro aquele tipo de jogo que é difícil acontecer, você, né, sofrer no seu campo defensivo e em 3, 4 bolas decidir uma parada. Então, o Ceará precisa ser eficiente. Não adianta nada jogar bem contra o Novo Horizontino, massacrar o adversário em termos de finalização, uma equipe que cria muito, né, mas tem que ser precisa para exatamente como você diz. Vencer, porque se há rodadas atrás, quando o Ceará, né, vivia a expectativa, se vence entra no G4, ou se vence fica a 1 ponto. Não, hoje se vencer vai a 35 e ainda fica a 3 pontos. Com uma vitória a menos, por exemplo, do que o Mirassol. Perfeito. Então, é uma situação que o Ceará não pode, né, mais dar margem para erro. Se vence um adversário que está lá na parte de baixo, que é o CRB, soa, né, como recuperação, porque foi fora de casa. Agora não pode vacilar de novo, tem que vencer o Novo Horizontino. Show de bola. E hoje eu estarei lá. Quem quiser pegar meu autógrafo já sabe. Inferior Sul. Inferior Sul, é? Inferior Sul, estarei lá. Eu e o Filipeta. Para quem não sabe, o Filipeta é o Mick Jagger da TV Câmara Fortaleza. Ixi, estaremos juntos lá, torcendo pelo Ceará. Então fica ligado. Inferior Sul, para quem não... E leva a caneta, porque eu não vou levar a caneta para estar dando autógrafo para ninguém não, tá bom? Pensando no jogo de hoje, o Ceará vai vencer 3-0. Palavras do Filipeta, não sei o que estou dizendo, eu falei 2-1. Mas já o próximo jogo do Ceará, depois dessa vitória, acachapante contra o Novo Horizontino, o Ceará vai encarar o Amazonas. Bonito também o símbolo, hein, cara? Gostei. Dia 1º de setembro é um domingo, se eu não me engano. Domingo? Domingo, pronto. Dia 1º de setembro, às 16 horas, no estádio Carlos Zamit, no bairro Coroado, cidade de Manaus. Manaus está na intermediária da tabela, acho que 11º colocado, se não me engano. É vencer o Novo Horizontino,
vencer o Amazonas e entrar com gosto de gás ali. Ó, Amazonas 11º, é isso mesmo. Vem de um empate contra o Santos, né? O Santos muito pressionado. O Carille até usou algo diferente, essas coletivas, né? No final de semana. O Carille usando o momento do Palmeiras para, né, relacionar com o do Santos. Se a torcida lá está insatisfeita, imagine a nossa. Ele quis dizer isso. Né? Pelo momento vivido, né? Terceirizando a velha culpa, né? Mas o Amazonas segurou o Santos fora de casa, então o Ceará, é como você disse, cara, tem que pensar jogo a jogo, sim. Mas quando pegar esses adversários que estão ali, né, o Amazonas a gente pensa, tá 1 ponto hoje do Ceará. Pois é, é um confronto direto também. Querendo ou não, é um confronto direto. Se o Ceará consegue vencer o Novo Horizontino e beliscar pontos fora de casa, contra o Amazonas seria interessante. Tem que ganhar, tem que ganhar. 14-3 esse jogo contra o Amazonas, eu não tenho nem medo. Vamos falar agora de quê? Olha que notícia boa, meu povo. O Iguatu empatou com Anápolis em 1-1 no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Um jogo interessante, um resultado ainda melhor para a equipe cearense. Jogo bom no estádio Jonas Duarte. Mas quem abriu o placar foi o Iguatu, com Tacílio Marcos, golaço. Aí o time da casa, para ter a honra de pelo menos ter o empate para ir para o segundo jogo mais tranquilo, empatou com o André. Ele aproveitou o cruzamento. Placar final, Anápolis 1, Iguatu também 1. Jogo bom, realmente, jogo interessantíssimo e um resultado ainda melhor. Por quê? Porque Anápolis não é um time qualquer, é um time bom, um time organizado, um time regular, um time que poderia fazer o resultado no primeiro jogo dentro de casa. Por que eu falo que foi interessante? 1-1, resultado importante. Porque, de novo, o Iguatu traz um empate para decidir em casa, cara. E isso é fundamental, porque no Morenão, para quem não sabe, o Iguatu, debaixo do comando do Flávio Araújo, está com 100% de aproveitamento. Cara, uma vitória já coloca o Iguatu na Série C do próximo ano. Claro, vai ter que brigar ainda pelas primeiras colocações e pelo título. Semifinal e final, mas precisa vencer esse jogo e eu acho, honestamente, totalmente possível. Não é entrar com o sentimento de já ganhou, não é entrar com salto alto, mas é entrar com a mesma seriedade que tem acontecido até aqui. O Tacílio Marcos, mais uma vez, sendo muito útil ao Iguatu e espero que toda a equipe esteja concentrada para mais um jogo importante, o jogo que seria no dia 1º de setembro, agora que eu estou me lembrando, vai ser no dia 31 de agosto, foi antecipado, ia ser domingo, vai ser no sábado agora. É, meu amigo, e tem ao seu lado, né, ali no comando técnico, um cara que é rei de acessos. Rei de Flávio acessos. Araújo é essencial nessa campanha e o Iguatu, como você já destacou, dentro de casa, e não é só nessa temporada, é um time que já vivenciou momentos, né, recentes em que ele precisava decidir contra grandes, por exemplo, Ceará, Ferroviário, em decisão. Então foi um time que, usando aquele velho termo, né, brincadeira do futebol, não pipocou. E a gente espera que sim, que também na Série D consiga esse acesso para coroar, digamos assim, né, JP, a brilhante campanha, a organização, tem um grande goleiro, o Mauro Iguatu, o meio de campo com o Guide, esse Pedrinho, camisa 10, acho que os clubes aqui da capital já deveriam estar de olho nesse jogador, é um cara interessante também nesse meio de campo, e lá na frente, como você destacou, o Otacílio Marcos, né, ele crava quase todo o jogo, tem sido importante, tem a experiência do Max Oliveira atrás, também. É um time que tem algumas peças, né, em manutenção na equipe já algumas jornadas, às vezes já emprestado, volta, né, em sequência logo. Então é um Iguatu, mostrando a força, né, do futebol cearense também na Série D. Olha que nomes interessantes, né? Mauro Iguatu, sim, goleiro experiente e bom de bola, pega muito, ajuda muito, já ajudou várias equipes do estado do Ceará e agora tem ajudado muito o Iguatu jogo após jogo. Tem o comando técnico, como nós já falamos aqui, o rei do acesso, o Flávio Araújo. Cara, já pensou se esse camarada consegue mais um? Mais um. Que, infelizmente, não tem tanto reconhecimento aqui em nossa terra, mas ele já passou por diversas equipes, conseguindo acessos e títulos. E agora, mais uma vez, tomara que realmente isso aconteça para coroar esse brilhante trabalho do Iguatu, que não é de hoje, tá? A gente sempre fala isso aqui. O antigo técnico, Washington Luiz, ficou 2 ou 3 anos no Iguatu com um trabalho maduro pra caramba, super organizado. E aí eu falei, cara, ele está saindo porque recebeu uma proposta do futebol piauiense,
ele mesmo falou, né? Uma proposta irrecusável. E eu falei, cara, e agora? Iguatu vai se perder na competição, porque naquele momento ele estava brigando na cabeça lá da Série D. Eu falei, cara, vai se perder na competição. Negativo. Uma bola dentro da diretoria do Iguatu, dando todo o respaldo para o Flávio Araújo. Chegou, tem feito um bom trabalho e tomara que consiga esse acesso. Vale o reconhecimento do trabalho do Iguatu, né? Vale demais, não vale? Demais, e como você também destacou, já desde o Washington Luiz, né? Vem um trabalho, uma crescente, cravou o nome certo, a diretoria do Iguatu, trazer o Flávio Araújo para dar essa sequência. E eu estou mais otimista porque eu já vi jogos decisivos do Iguatu contra o Ceará, contra o Ferroviário, e aquilo, o time, ele, com a torcida ali presente, né? Tem toda aquela atmosfera que se cria. Tem jogadores que passaram por isso, pode transmitir, é importante nesses momentos para os demais, os que chegaram, os que são mais novos. Então, eu acredito muito nesse Iguatu carimbando essa classificação. Não é que já ganhou, mas... Não, tem tudo para encaminhar. Tem tudo para ganhar. Eu acho que é favorito. Vamos lá. Falando agora de uma matéria especial, a gente não poderia deixar de dar uma notícia, essa notícia é muito boa, tá? A requalificação já finalizada e entregue do Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora. Os moradores das proximidades já estão usufruindo do equipamento renovado. A Camila Matias mostra como está o parque. Já imaginou um lugar em que você pode andar tranquilamente ou pedalar de bicicleta ouvindo uma trilha sonora bem especial? Esse local existe e fica aqui em Fortaleza. O Parque Rio Branco, localizado no bairro Joaquim Távora, foi reaberto à população. Agora, Ana Paula tem onde caminhar com a filha e ainda passear com a cachorrinha da família. Depois que reinaugurou, a gente veio para fazer caminhada, né, como de costume, e depois que teve a abertura das quadras de vôlei, mais uma opção, brinquedo também, ficou mais seguro, tudo ajeitadinho. O projeto agregou novos atrativos ao equipamento, com áreas desenvolvidas para a prática de esporte, como o vôlei de areia e até mesmo o fute-mesa. E por falar em fute-mesa, o Ítalo garante que é craque nesse jogo. Agora que fizeram isso aqui, entendeu? Porque não tinha, também fizeram a areninha para a gente usufruir, né? E tá aqui. Agora a gente tem o fute-mesa, tem o futevôlei, tudo para usufruir, né? Melhorou as opções de lazer por aqui? 100%, viu? Além disso, foram criadas novas áreas como anfiteatro, academias ao ar livre e playgrounds. Todas essas novidades vêm atraindo muita gente para o local, o que fez o negócio do Cassiano crescer ainda mais. Está bastante movimentado, como de manhã, como de tarde. A gente vê que está dando mais criança, e tem mais criança, tem mais movimento para vender pipoca. E antes só dava gente à tarde, muito difícil, só dava mais gente fazendo cupe, correndo, e agora tem gente de todas as idades aqui, como idoso, como jovens, como crianças. Com cerca de 80 mil metros quadrados e 40 anos de história, o parque foi totalmente revitalizado. A população que mora por aqui tem mais uma opção de lazer, principalmente para quem gosta de ter um contato mais próximo com a natureza. E bora combinar, né? Essa paisagem é de tirar o fôlego. E é justamente esse contato com as plantas e com os animais que encantou a estudante Isabelle. Por morar perto, ela afirma que todo dia faz uma caminhada no parque. O piso está ótimo, a gente pode andar livremente, está ótimo a segurança e a caminhada agora vai ser todos os dias, porque inaugurou e a gente tem que fazer a inauguração nossa, principalmente na nossa caminhada, né, que foi interrompida. E muita gente ficava fazendo uma gambiarra, que era indo lá para a Praça das Flores e voltava até o início do parque. Aí agora rodar todinho até se cansar, até sair suor. Seja passeando, praticando atividades físicas, pedalando, comendo uma pipoca ou aproveitando a sombra das árvores com a família, o Parque Rio Branco se tornou certamente um cartão postal da cidade. Show de bola, a gente parabeniza mais uma vez o trabalho que tem sido feito e a gente também
apoia, né, toda essa comunidade que recebe mais um equipamento sensacional. Gente, a gente vai finalizar agora, mais uma vez, o Resenha de Artilheiro, agradecendo a sua participação e a gente agradece também a participação, mais uma vez, de Alisson Queiroz. Gratidão, amigo, sempre. Acho que é a terceira vez, né? Vindo a casa, sempre bem recebido e falando muito, né, sobre futebol cearense, Brasileirão e outras competições e outros esportes também. Show de bola. Alisson Queiroz, que está com a gente de vez em quando como convidado aqui na TV Câmara Fortaleza, na FM Fortaleza 90.7 e também no podcast. Foi no podcast já? Vou dia 18. Dia 18, beleza, cara. É isso aí, meu povo. Agora a gente finaliza mais um programa Resenha de Artilheiro. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Nos comentários hoje, Alisson Queiroz. Apresentação, João Paulo Quintela. A gente se encontra na próxima segunda-feira e na próxima quinta-feira, na verdade, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.